Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um videocast aqui no meu canal. E no dia 20 de julho de 2023 aconteceu uma coisa que eu não lembro de ter visto há um bom tempo, que foi a estreia de duas grandes produções simultâneas no cinema, Barbie e Oppenheimer. E gostaria de destacar um fato interessante: são duas produções de estúdios diferentes, podemos dizer até que concorrentes, no qual um desses diretores já pertenceu ao outro estúdio, que no caso é o Christopher Nolan, que já fez parte por anos da Warner e agora foi para um outro estúdio que é a Universal. Será que isso foi o efeito de alguma briguinha ou treta interna entre esses dois estúdios, ou até mesmo interesse em um querer se sobressair acima do outro? Enfim, não sei dizer, mas realmente é um fator interessante a se discutir por questões mercadológicas, porque Barbie e Oppenheimer eram as duas produções mais esperadas do ano, mas ambas chegaram e fizeram o seu papel de qualidade, porque são dois filmes excelentes. Mas o que importa é que esse fenômeno gerou um nome, e esse nome se chama Barbieheimer. Eu já tive o prazer de assistir os dois filmes, gostei bastante dos dois, e é por isso que eu quis resolver fazer uma resenha dupla. Neste conteúdo de hoje você vai ver o meu ponto de vista do que é que eu achei tanto de Barbie como de Oppenheimer. Filmes que têm propostas totalmente diferentes uma da outra, mas que ambos cumprem o seu papel. Ambos são cinema de qualidade. E se você quiser conhecer o Fala Wilton no Instagram também, o link está aqui embaixo na descrição. Basta chegar lá e me seguir. E venha também se inscrever no canal para não perder meus próximos conteúdos, beleza? Vamos agora falar de Barbie e Oppenheimer. Bem, antes de começar a falar propriamente dito do filme Barbie, eu gostaria de deixar aqui bem claro a minha admiração pela Greta Gerwig. Eu comecei a acompanhar, na verdade, a sua carreira, conheci ela em um filme chamado Frances Ha, que é dirigido por Noah Baumbach, que é o seu atual marido. E logo ali de cara eu percebi que ela tinha um talento bem ímpar. Isso fez com que eu tivesse um apreço pela sua carreira, pela sua visão artística. Tanto que os filmes que me fez conhecer realmente a visão dela como mulher dentro do cinema é Lady Bird, que eu acho muito bom, e a adaptação de Adoráveis Mulheres. Inclusive eu deixo a sugestão aqui: se vocês não assistiram esses filmes e quer entender qual a visão da Greta diante do que ela entrega em Barbie, assista esses dois filmes que vocês vão ter mais ou menos um norte do seu olhar feminino dentro da sétima arte. Mas, falando de Barbie propriamente dito, eu já adianto que Barbie é apenas um nominal, não é um filme propriamente dito sobre a boneca. É sim o conteúdo que expõe o produto da Mattel, e isso é deixado bem claro dentro da história, mas o foco aqui é outro. Você percebe que é um filme onde a Greta faz questão de trazer no seu roteiro um discurso direto voltado para mulheres de uma maneira geral, mulheres independentes, pretas, fora dos padrões de beleza, de estética que a sociedade pede, mulheres líderes, batalhadoras, mães, irmãs, mulheres que precisam se provar o tempo todo diante do seu meio, se provar que ela não está ali somente para construir um estereotipo padrão pela sociedade patriarcal. Inclusive o patriarcal aqui é citado diversas vezes com o intuito de realmente mostrar que a sociedade ainda não está tão preparada para ter mulheres no poder. E tudo isso que a Greta faz questão de apresentar nessa sua produção transita entre gêneros, não é um filme focado em um único gênero. Tanto que quando você assiste Barbie, você percebe que é um musical, que tem aventura, é um filme fantástico, lúdico, mas também que passeia pelo drama. E quando ele transita para o sentimento do drama em si, é que ele entrega momentos bem delicados e profundos sobre o quão é importante a mulher na sociedade e do porquê que ela não pode ser direcionada apenas para um único padrão, independente de qual seja um padrão materno, seja um padrão hierárquico, seja um padrão de liderança dentro de uma empresa, enfim. O filme traz isso muito bem através justamente da sua curva dramática, escrita muito bem pela própria Greta, junto com seu marido, que eu também gosto bastante da sua visão artística, o Noah Baumbach. E o personagem do Ken é a representação machista do homem na sociedade, mas também das suas fraquezas. Às vezes o próprio homem precisa se mostrar o tempo todo que é durão, que é forte, mas que no fundo ele também carrega muitas dores, muitas tristezas e às vezes realmente precisa chorar para internalizar quanto ele é fraco. E isso é trazido muito bem pelo Ryan Gosling, um ator que eu gosto bastante, e aqui ele está muitíssimo bem em trazer toda essa ideia para a obra em si. Muita gente vai considerar que é um filme feminista mais do que o necessário,
E eu não concordo, eu acho que é um filme necessário, que apesar do feminismo em si, do seu conceito de origem, está bem implícito dentro da escrita, que essa luta está longe de acabar. O meu único problema com o filme é a transação do fator humano junto ao lúdico. Eu acho que não funciona muito bem, fica muito deslocado. E o meu outro problema é com o personagem do Will Ferrell, um ator que eu gosto bastante. Eu acho que o seu time para humor funciona muito bem. Só que aqui ele vem como uma representação do poder capitalista, do poder de consumo do seu meio. Eu acho que o seu personagem poderia ser norteado de uma outra forma e ele acaba ficando meio deslocado e meio que forçando a barra dentro desse ponto que o filme tenta abordar. Mas como todo, Barbie é um filme que vai além do seu próprio título. Não é somente um filme sobre uma boneca. É uma história que mostra como as mulheres são tão fortes quanto os homens, só que na sociedade isso parece ainda não ser mostrado como deveria. É tudo muito maquiado. Não é um filme perfeito devido a algumas decisões, algumas colocações que não funcionam tão bem ali, como eu citei, mas o seu texto em si e a sua mensagem é espetacular. Facilmente um dos grandes filmes do ano. Já o Oppenheimer, mudando totalmente de contexto, temos um novo filme autoral do diretor Christopher Nolan. Eu confesso que eu não tenho um grande apreço por ele, mas eu o admiro muito como artista, como cineasta. Tanto que um dos meus filmes de ficção científica favoritos da vida é do Christopher Nolan, que é Interestelar. E vale citar que ele fez também outros filmes marcantes, né? Como Amnésia, A Origem, O Grande Truque, a trilogia do Batman. Inclusive, Batman Cavaleiro das Trevas, para muita gente, é o melhor filme de super-heróis já feito, e eu concordo com isso. Porém, em Oppenheimer não é um filme propriamente dito sobre a guerra em si. A guerra está presente ali dentro de todo o contexto. Afinal, foi o estopim para a criação da bomba atômica. Mas o enfoque mesmo é na pessoa do Robert Oppenheimer. E é nítido que o Nolan quis fugir de todos aqueles padrões de uma história adaptada de uma obra literária. Tanto que você percebe que a narrativa de Oppenheimer em si, ela não é tão ágil, não é tão dinâmica. Eu não falo isso no sentido negativo, eu falo no sentido positivo. Porque quando você assiste, você percebe que é uma narrativa mais densa, mais focada na construção da personalidade do Oppenheimer, nos diálogos, nos detalhes e na sua própria ideologia, nos seus anseios, nas suas dores e nos seus pensamentos um tanto até que amorais. Fora que é um filme que eu percebi que o texto político dele é bem presente, é um filme praticamente parcial. Eu não sei até que ponto o Nolan quis trazer um pouco da sua ideologia política, eu acho que ele não quis focar nisso, mas ele quis realmente explorar a visão do Oppenheimer diante da guerra, diante da sociedade e de como ele enxerga certos grupos que fogem ali do seu propósito de vida, propósito ideológico. E como filme em si, como obra fílmica, a identidade visual do Nolan aqui está presente. Quem já acompanha outros trabalhos dele vai ver várias passagens visuais que é a identidade do diretor. Fora que o trabalho de sonoplastia e de trilha sonora é maravilhoso. Eu tive o prazer de assistir numa sala IMAX e minha experiência foi incrível. E falando do cast de apoio, eu não vou nem me estender muito, porque nós temos grandes nomes aqui: Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Matt Damon. Enfim, eu não vou me estender muito, porque pode ser que entre a zona de spoiler. Tem alguns atores aqui que entram como, entre aspas, surpresa, que é legal que você veja em tela. Mas eu gostaria de destacar dois nomes aqui. Primeiro, o Cillian Murphy, que está estupendo. O trabalho expressivo dele aqui é magistral. Ele não faz um personagem de grandes maneirismos. Você consegue perceber a sua entrega através dos detalhes, das nuances, dos olhares, da sua preocupação e até da forma que ele pensa certas situações da sua própria vida e diante do seu próprio trabalho. Se ele não for indicado para o Oscar, ano que vem não existe justiça nesse mundo. E outra personagem que eu gostaria de destacar aqui é a Emily Blunt. Preste bem atenção no que sua personagem entrega nesse filme. Para mim, ela tem que concorrer facilmente como atriz coadjuvante. O único detalhe negativo que eu gostaria de destacar dentro de Oppenheimer é a sua longa projeção. É um filme que tem 3 horas, mas que poderia ser reduzido uns 20 minutinhos mais ou menos. Porque como a narrativa é mais cadenciada, mais lenta, uma narrativa que não se apressa em contar a história, e é um filme que é composto por muitos diálogos, chega a hora que se você não der um certo dinamismo, isso acaba pesando um pouco ao longo das suas 3 horas. E outro detalhe é que eu acho que a personagem da Florence Pugh, ela deveria ter um pouco mais de espaço. Eu não li o livro, então eu não sei como ela é tratada na obra literária, mas ela tem um certo peso na formação da personalidade do Oppenheimer que eu acho que ela deveria
ter um destaque maior, e aqui ela é muito mais explorada. Mas é basicamente esses dois pontos que me incomodou nesse filme. É coisa de crítico chato mesmo, não ligue não, tá? Mas como obra fílmica, como obra audiovisual e como cinema na sua forma mais pura, Oppenheimer é um filme que precisa ser assistido no cinema. É uma obra histórica interessantíssima e que conta a história de um dos grandes gênios que a ciência já teve. Se você puder assistir no cinema, assista, porque vale cada centavo do seu ingresso. E é isso aí, gente, finalizando o vídeo de hoje sobre Barbie e Oppenheimer, duas produções que cumpriram o seu papel. Ambos são filmes importantíssimos para o cinema, com representatividades diferentes e com poder de narrativa que não se assemelham, mas que cumprem o seu papel. Se você quiser expor sua opinião do que você achou de Barbie e Oppenheimer, fique à vontade, o espaço aqui é de vocês. Não deixe de me seguir no Instagram, que eu coloco outras mídias por lá que não vêm aqui para o YouTube. E se gostou da ideia desse canal, já se inscreva aqui embaixo para não perder os próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço e nos vemos nos próximos conteúdos.